Olá, tudo bem? É um prazer estar falando aqui na Semana de Marketing e Vendas, evento elaborado pela Clint Hub. E a gente vai falar hoje sobre agilidade e assertividade em suas decisões utilizando o Power BI. Meu nome é Leonardo Karpinski e a gente vai começar aqui então primeiro, antes de falar sobre isso, eu quero primeiro contar uma historinha, que é a história da minha vida aqui, que tem tudo a ver também com análise de dados. Vamos lá então. Então, meu nome é Leonardo Karpinski, eu moro em Florianópolis, eu sou mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina e fiz uma parceria com a Universidade do Texas em Austin, nos Estados Unidos. Eu trabalhei sempre muito com simulação numérica, nunca trabalhei em campo, né, como engenheiro mecânico mesmo em campo. Gostei sempre da área de análise de dados, de número, de tecnologia. E aí em 2013, quando eu estava na faculdade, trabalhando na universidade ainda, né, era um projeto voltado para a Petrobras, um projeto de petróleo, e teve a crise do petróleo, né, em 2013, e acabou que a Petrobras cancelou os contratos com todos os terceirizados. Aí nosso laboratório inteiro foi para a rua, não sabíamos o que fazer mais, né? Mandei currículo lá para meus amigos, todos os meus amigos estavam já empregados, né, os colegas da faculdade, e eu ali agora estava meio desesperado. Aí em 2013 eu gostava bastante de academia. Aí eu e minha esposa, a Karina, ela cozinha muito bem, e eu sempre gostava já de academia, tinha um corpo legal, tudo mais, né? E o pessoal perguntava sempre, né, o que eu tomava para ficar forte. E na verdade o que mais importa nesse mundo de musculação é a sua dieta, né, e o seu equilíbrio para poder todo dia, né, fazer a mesma coisa sempre, abdicar de muita coisa. E o que a gente fez? A gente criou uma empresa de alimentação saudável. Então ao invés de eu continuar na área de engenharia, tecnologia, saí totalmente do rumo, né? E montamos uma empresa de alimentação saudável que se chama Bistro Fitness. E eu fiquei 3 anos como sócio dela junto com a Karina, minha esposa. Inclusive, eu virei fisiculturista nesse meio tempo. Olha só, uma foto minha aqui no primeiro campeonato de fisiculturismo, aqui em Santa Catarina. Aqui mais uma foto. E aqui até fui campeão, tenho 2 troféus aqui no meu escritório. Então, era bem fissurado, né? Gostava bastante de fisiculturismo, de alimentação. Ficamos 3 anos. E a Clint ajudou bastante a gente, naquela época, a vender franquias. Então a gente vendeu bastante franquias no Brasil inteiro. Deixa eu voltar aqui com a minha foto normal. E acabou que, na verdade, eu acabei cansando um pouco dessa vida de empresário. Trabalhar com alimentação não é fácil, né? Você tem que cuidar sempre muito do preparo, dos funcionários e tudo mais, dá bastante problema. E resolvi voltar para a área de tecnologia. Aí pedi uma ajuda para o André, o sócio da Clint. E eu trabalhei daí como 1 ano como analista de dados na Clint. E foi ali que eu aprendi sobre o Power BI. Então, o Power BI é uma ferramenta da Microsoft, né, que eu vou falar nessa palestra. E lá, um dos sócios naquela época falou, dá uma olhadinha no Power BI para a gente poder olhar nossos dados tudo junto, né, de Facebook Ads, de Google AdWords e tudo mais. Vamos centralizar isso em algum lugar. Aí eu comecei a olhar o Power BI, gostei bastante. Comecei a criar alguns dashboards iniciais lá, alguns relatórios. E montei um primeiro treinamento pequeno, né, para a equipe lá da Clint. O pessoal gostou bastante e eu resolvi então gravar um curso online para isso. Eu gravei o primeiro curso online de Power BI em 2017, na Udemy, na plataforma da Udemy. Tenho 3 cursos lá e hoje eu tenho mais de 15 mil alunos. É uma plataforma bem legal de curso online, né, que possibilita aí você fazer cursos com um valor bem baixo, né, e de alta qualidade. Então eu fiz mais 2 cursos na sequência, depois disso, aí fui para outras empresas, fui para a Softplan, e aí, 2018 eu resolvi carreira solo. Assumi carreira solo e virei instrutor de Power BI no Brasil. Então, sou certificado Microsoft, nesse meio termo, né, nesse meio do caminho, eu me certifiquei como MCT, que é treinador certificado pela Microsoft, e MCSA também. E fundei a Aprenda Power BI, onde eu ofereço cursos e treinamentos em company. E eu já treinei equipes de grandes empresas, como a 3M, a CBF. Foi bem legal na CBF, que eu conheci o Tite, conheci o Leonardo Gaciba, conheci um monte de gente lá legal, um monte de ex-jogador também de futebol, foi bem legal. E lá eles fazem um trabalho bem interessante também com BI, né, com análise de dados. A Suzano, uma empresa bem grande também, ArcelorMittal, Liquid, Enel, enfim. Um monte de empresas grandes aqui pelo Brasil inteiro, fornecendo treinamento, basicamente, tá? Então, treinamento de Power BI. E eu já conheci de tudo, então, nesse ramo, né, de Power BI. Nessas empresas todas aqui, que você imagina que são extremamente estruturadas, e são, obviamente, né, mas no quesito análise de dados, ainda as empresas no Brasil estão atrasadas. Você vai ver um cenário nessas empresas aqui de análise no Excel e tudo mais. Eu vou falar um pouquinho mais disso aqui para frente, tá? E eu gostaria de começar aqui, pessoal, falando sobre o nosso cenário atual, o mundo que estamos vivendo, né, em relação a dados, informação e tudo mais. Então, hoje, os dados, né, são um bem mais precioso das empresas.
O que a gente está fazendo aqui hoje, né, assistindo uma palestra e buscando conhecimento, por que a gente faz isso? A gente quer sempre ter novas informações, novos conhecimentos, para ter alguma vantagem, né, competitiva. A gente quer se destacar no mercado, a gente quer vender mais, a gente quer crescer profissionalmente, enfim. E as empresas são iguais. As empresas também querem crescer, querem ter vantagem no mercado e tudo mais. E para isso, elas têm que ir atrás do quê? Dos dados, né? Tirar informações valiosas de dados, que são as matérias-primas, então, as matérias-primas, né? Para você obter conhecimento e tomar uma vantagem, ter uma vantagem competitiva com isso, tá? Então, é exatamente igual. O que a gente faz para buscar conhecimento é o que as empresas fazem também, só que elas têm que ir lá nos dados, né, garimpar os dados, minerar os dados para poder ter algum tipo de bem valioso, né, que é a informação. E hoje a gente está vivendo um cenário, né, que a tecnologia está dominando, a inovação está dominando, tem muita coisa nova, né, e isso traz tudo junto consigo uma explosão de dados. Tudo que você faz na internet, nas redes sociais, tudo isso gera uma centena de dados, né, que você pode querer processar aquilo para ter alguma vantagem competitiva também. Então, algumas estatísticas aqui em relação a dados, tá? Mais de 2 milhões de terabytes são gerados diariamente. A cada 24 meses, uma organização dobra a quantidade de dados que possui, então isso é muito expressivo, né? Em 2016, os dados que circularam pela internet alcançaram 1 zettabyte, ou seja, 1 bilhão de terabytes. É muita coisa, né? E a previsão é que até 2020 haja um total de 40 zettabytes no mundo. Só que, obviamente, não é fácil, né, pegar esse monte de dados aqui e tirar a informação valiosa dele. Se fosse fácil, todo mundo não tinha concorrência, né? O grande desafio é esse, né? E para isso surgiram um monte de termos, né? Surgiu um monte de tecnologia nova com o mesmo único objetivo em comum, né? Que é o de tentar tirar desses dados brutos alguma informação valiosa, tá? Então, termos como Big Data, Machine Learning, Computing, Cloud Computing, enfim. Todos esses termos da moda, né? Que tem como objetivo, como eu falei, apenas tirar a informação valiosa do dado e ter uma vantagem competitiva com isso. E quando a gente fala de análise de dados, tem 4 camadas por onde a gente pode analisar esses dados. Tudo vai começar no passado, né? Com os dados do que aconteceu. Então a gente vai olhar lá para o nosso sistema, para o nosso ERP, e a gente vai conseguir explicar, conseguir mostrar, né, o que aconteceu. Isso é análise descritiva. Quando a gente começa a cruzar informações de clientes, produto, com o tempo, a gente começa a cruzar essas informações e consegue explicar por que aquilo aconteceu, que é a análise diagnóstica. Então isso, análise descritiva e diagnóstica, é o que a gente chama de BI. Isso nada mais é do que Business Intelligence, tá? Que já dá pra gente uma base muito boa, né, do que a gente deve fazer no futuro para tomar uma decisão mais correta, né, mais adequada e ter uma vantagem. Só que mesmo assim, começaram a surgir nos últimos anos algumas análises mais avançadas ainda, que são as análises preditivas, que explicam, que vão mostrar, né, o que vai acontecer quando a gente começa a olhar para o futuro, e análises prescritivas, que são como se fossem receitas de bolo mesmo, né, que você vai dizer, ó, quando acontecer aquilo, faz tal coisa. Então é uma regra de negócio, né, aplicada à análise ali estatística. Essas duas análises são mais complicadas de fazer, mais complexas, tá? Exigem aí uma equipe de estatística, matemática, uma equipe de TI também boa. E quando eu digo equipe, pode ser uma pessoa, né? Mas tem que ter, né? Tem que ter uma pessoa boa nesses pontos. Só que, por mais que sejam mais difíceis, né? Elas trazem um valor maior, trazem uma vantagem ainda maior. Só que o foco principal que eu tenho empregado nos treinamentos é em BI. Porque nem o BI, nem as bases, nem a análise descritiva e diagnóstica está ainda consolidada nas empresas. Então as empresas hoje falham muito em não ter, né, o BI bem estruturado, em não conseguir fazer uma análise descritiva e diagnóstica de forma adequada. Muita gente está ouvindo esses termos, né, de Big Data, análise estatística avançada, Analytics, enfim, e querem começar a fazer já de cara, né, análises super avançadas, ultra avançadas, modernas, sem ter a base bem estabelecida, né? Sem ter o BI bem estabelecido. Então tudo sempre vai começar com Business Intelligence. E o que é esse termo, né? Nada mais é do que um processo de coleta, transformação e organização, análise e monitoramento e compartilhamento de qualquer informação que é a base da gestão para o seu negócio. Pode ser lá informação de clientes, vendas, estoque, produção, financeiro, RH, depende da sua área. Eu trabalhei 1 ano no meio do caminho ali, né, entre a cliente e a consultoria, na empresa Softplan. E a Softplan é uma empresa que produz ERPs para a justiça.
E a gente fez BI de processo judicial. Tá? Então, BI não tem área, né? Qualquer área, você pode passar por esse processo aqui, pode passar os dados por esse processo, né? Para o quê? Para ter uma vantagem através de uma orientação do que você deve fazer. Então, os dados, como são trabalhados, né? Quando a gente transforma esses dados brutos em informações compreensíveis e significativas, a gente consegue, então, ter uma orientação do que fazer. Então, esse é o grande objetivo, então, né? Da gente trabalhar com BI e estruturar os dados dessa forma aqui. Tudo que eu falei já um monte de vezes, né? Falei uma vantagem competitiva umas 10 vezes já, pelo menos. Mas aqui tem só uma confirmação, né? Que a PwC afirma que as organizações que usam Analytics têm 200% mais assertividade em decisões estratégicas. Isso é claro, né? Não tem dúvida. Agora aqui vamos voltar um pouquinho no tempo, fazer uma análise meio, vamos dizer que é um clichê, né? Todo mundo fala isso aqui bastante, né? Ultimamente, né? Que é o que essas empresas aqui têm em comum. Netflix, Uber, Apple, Amazon, Airbnb. Todas elas têm, claro, um produto super inovador, né? Disruptivo, essa palavra da moda também, né? Mas que além disso, elas têm em sua cultura a análise de dados. Tudo que eles fazem é orientado, bem com base, né? Os dados que orientam as tomadas de decisões deles. Tá? Então elas são empresas que a gente diz que são data-driven. São empresas guiadas por dados. Tá? Toda e qualquer decisão é baseada em dados. E essa imagem aqui também é bem famosa, né? Do Netflix contra a Blockbuster, que em 2010 a Blockbuster faliu, né? E o Netflix só aumenta. Tá? Claro que o produto é diferente e tudo mais, mas talvez foi a falta de inovação ou a falta de olhar para os dados e tomar uma decisão, pensar no futuro, né? Que a Blockbuster não teve isso. Talvez foi tudo isso também que influenciou, né? Ela cair e o Netflix subir, tá? Então, toda e qualquer empresa, né, pode utilizar dados. Então, aqui, olha só, não são apenas empresas gigantes, né, empresas gigantes do mercado ou empresas cloud que podem utilizar dados para obter essa vantagem competitiva que eu estou falando. Qualquer empresa pode. Eu, lá na Bistro Fitness, uma empresa que começou com 2 pessoas, utilizava dados para tomar decisão. Então, não tem tamanho, tá? Não tem tamanho. Então, aqui eu já falei, toda e qualquer empresa pode utilizar dados, né, para melhorar seu negócio. E aqui uma frase bem legal do Gartner também, uma estatística bem legal, que ela diz o seguinte, que 81% dos CEOs elencaram Data Analytics como uma das principais tecnologias para mudar a sua organização. Tá? Tudo isso, pessoal, tudo isso que gera, né? Quando a gente trabalha com dados de forma correta na nossa empresa, quando a gente realmente consegue trazer essa cultura data-driven. Quando a gente consegue isso, o que a gente ganha, além da vantagem competitiva, né? Mas como é que a gente traduz isso, né? A gente traduz isso em previsibilidade. Quando eu tenho uma previsibilidade de vendas, de estoque, de produção, eu estou à frente no mercado. Eu sei quando comprar matéria-prima no tempo correto, para não estragar, para ter sempre o estoque mínimo necessário. Eu sei quanto que eu vou vender, eu sei quanto que eu vou precisar investir em marketing para faturar tanto, enfim. Eu sou uma empresa previsível, então eu estou à frente do mercado. Tá? Então, isso que os dados trazem, né, como vantagem competitiva que eu estou falando, é ter previsibilidade. Essa talvez seja a palavra-chave, né? Resumindo, quais são os benefícios então no uso de dados? Acelerar a tomada de decisão e torná-la mais pautada, otimizar processos internos e reduzir custos, identificar problemas e aumentar a eficiência operacional. Isso é bem legal para quem tem equipe de vendas, por exemplo. Vamos supor que você tem o seu gestor de vendas, tem uma equipe lá e vocês controlam o processo no CRM, por exemplo. Quando você acompanha, né, o CRM, os dados dele, você consegue saber qual vendedor que é melhor, qual que é pior, por que um cara fica mais parado numa certa etapa ou não vende uma certa etapa melhor que outro, e por aí vai. Tá? Com isso você consegue, então, aumentar a eficiência operacional. Melhorar a experiência do usuário, bem importante para quem trabalha com pós-venda, né, com software, com pós-venda. Quando você entende o comportamento do usuário através dos dados, né, você consegue melhorar essa experiência que entrega para ele. Segmentar cliente e vender mais para os mesmos clientes. Todo mundo quer vender mais, né? E quando a gente consegue vender mais para os mesmos, é um sinal super positivo, porque eles estão gostando realmente da sua empresa. Obter novos negócios identificando tendências no mercado. E claro, vamos dizer, o nosso propósito maior, né, é aumentar o lucro. Né? O que a empresa quer realmente é aumentar o lucro. Tem toda aquela história de propósito, o que uma empresa faz, né, por que ela existe. Mas no fundo, claro, ela só vai existir realmente, só vai conseguir se manter no mercado se tiver lucro. Né? E aí foi o que eu falei lá no início, né, eu estava comentando sobre as empresas grandes que eu visitei, e
E qual que é o cenário atual nas empresas? Estou falando aqui de um monte de vantagem, o cenário, vamos dizer, o cenário ideal, né? Só que é muito difícil de achar esse cenário ideal nas empresas. E o cenário atual, na verdade, é o seguinte. A maioria das empresas utilizam Excel. Somente Excel para análise de dados. Extrai do sistema ou conecta na base de dados através do Excel e faz as análises lá. Não é que o Excel é ruim, tá? Eu sempre deixo isso bem claro nos meus cursos também. O Excel é uma ferramenta extraordinária. Todo mundo usa, toda empresa usa, só que tem que usar ela de forma correta. E no meu ponto de vista, e de outros profissionais também, ela não é uma ferramenta adequada para você manter, né, relatórios gerenciais. E nem para manter uma governança adequada, né, de relatórios, de dados e tudo mais, tá? Então é uma ferramenta extraordinária, porém não tão extraordinária assim para relatórios gerenciais. Por isso que tem as ferramentas de BI para isso, né? Ela não é uma ferramenta de BI, isso que é importante dizer. Então com isso as tarefas se tornam repetitivas e demoradas o tempo todo, né? Todo mês os analistas precisam ir lá, extrair de novo, fazer toda a parte de transformação de novo, enfim. A não ser que você trabalhe com VBA, com programação dentro do Excel, isso pode melhorar um pouco, mas ainda não é um cenário mais adequado. Demora bastante no processamento de informações, né? Quando você manda atualizar lá no seu Excel, fica lá trabalhando e às vezes até trava o computador, né? Depende bastante da TI, né, para extrair os dados. Isso aqui é um ponto bem crítico, né, que é o compartilhamento das informações, geralmente é por e-mail, né, ou em apresentações. Você cria várias versões do mesmo relatório, alguém mexe lá, mexe aqui. É muito fácil de editar, né, de estragar um relatório do Excel, né? Se a pessoa digitar qualquer coisinha lá, sai. Então, isso traz bastante problema na hora das reuniões, né? Então você vai lá numa reunião lá e ao invés de conversarem para tomar decisões estratégicas, estão discutindo para saber quem que está certo e quem está errado, né? Então é muito difícil de chegar no consenso nos números. E aí surgiram, há poucos anos atrás, algumas plataformas de BI, que a gente chama de plataformas modernas ou ferramentas de self-service BI, que estão ajudando bastante isso, tá? Então, cada vez mais a área de negócios, que é o pessoal da ponta, né? A área de vendas, a área de financeiro, a área do RH, enfim, o pessoal que realmente faz análise lá de dados, né? Cada vez mais esse pessoal tem pedido independência da TI para criar suas próprias visões, seus próprios relatórios e ter mais agilidade e autonomia. E aí começaram a surgir então Power BI, Tableau, ClickView, ClickSense, várias ferramentas self-service, né? Que estão ajudando bastante, né, ainda, né? A gente chegar nesse objetivo que é de ter, né, a área de negócios independente da TI. Eu vou dizer independente 100%, tá? Mas pelo menos conseguindo criar seus relatórios de forma autônoma e ágil. E o papel da TI, por isso que eu disse que não é 100% a liberdade, né? Porque a TI vai ser muito importante ainda. Como? Como um parceiro estratégico da área de negócios. Elas vão fornecer treinamento, vão manter as ferramentas funcionando, vão dar acesso às bases, que é importantíssimo, né? Sem isso a gente não tem acesso aos dados. Então a TI virou mais um parceiro do que uma produtora de relatórios. Então o principal objetivo disso, né, dessas ferramentas, do surgimento dessas ferramentas é facilitar o processo de análise de dados, de criação de relatórios e análise de dados, né? E também democratizar o uso de dados nas empresas. Por que eu falo isso? Porque quanto mais pessoas, mais gente estiver engajada com os dados, melhor vai ser para a organização. Então mais gente com acesso aos dados, podendo tomar decisões de forma correta e ágil, melhor para a empresa, tá? Então, a gente para de ter aquele mundo fechado, né? Que somente a diretoria pode ver os dados, somente a TI e diretoria, né? Agora não tem mais essa história, né? Agora o pessoal vai poder ter mais gente com mais acesso, né? Claro, de forma segura, com governança e tudo mais, mas só que quanto mais pessoas, melhor. E aí que entra o Power BI na jogada. É aqui que entra o Power BI então, nesse mundo aqui de Self-Service BI. E o que é o Power BI? É uma ferramenta da Microsoft, de Self-Service BI, que é composta por 3 suplementos que vêm lá do Excel, né? Então, esses suplementos ainda estão no Excel, né? Mas a Microsoft pegou esses 3 suplementos e montou o Power BI. Um deles é o Power Query, tá? No Power Query, que é um suplemento do Excel, né? Você vai poder, então, extrair seus dados da fonte, transformar eles e deixar eles limpinhos, né? Estruturados para a sua análise de dados na sequência. Então é a nossa camada que a gente chama de ETL. O que é ETL? Extração, transformação e carga. Tá? Aí o Power Pivot é um segundo suplemento do Excel, é onde a gente vai poder criar então nossos relacionamentos entre tabelas, a gente vai poder criar modelos de dados aqui dentro. A gente poderia fazer isso dentro do Excel já, pouca gente usa. E a gente vai poder criar então nossos cálculos aqui também. Nem sempre, né? Quase nunca, né? A gente vai conseguir
ter todos os cálculos prontos já na base, né? A gente vai querer criar um percentual, uma curva ABC, enfim. E a gente consegue fazer isso com o Power Pivot. Tem uma linguagem própria, né, para a criação de cálculos dentro do Power BI. E por último, o Power View, que é um outro suplemento da Microsoft, que está lá no Excel, né, que é onde a gente vai criar então relatórios interativos. É a nossa camada aqui de visualização, de relatórios. O que a Microsoft fez? Pegou esses 3 carinhas e criou um software único, que é o Power BI. Tá? É um software que você instala na sua máquina, totalmente de graça para instalar. Você começa de graça, faz tudo de graça, só vai ter que pagar depois que quiser compartilhar com outro usuário. E eu vou falar aqui o valor daqui a pouquinho. E por que a gente escolheu então, né, o Power BI como ferramenta? Por que eu escolhi no caso, né, o Power BI como ferramenta principal de trabalho e não os concorrentes? Tem várias vantagens, tá? Várias vantagens de facilidade de uso, de integração com diversas fontes de dados, enfim. A comunidade na internet é muito grande. Você tem eventos de Microsoft, eventos de Power BI a rodo no Brasil inteiro, o ano todo. Grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, enfim, todo mundo se ajuda, né, nessa comunidade. E aqui é o Gartner, ele faz uma comparação bem legal entre 2015 e 2019, como é que a Microsoft, né, que é o proprietário do Power BI, se coloca no quadrante mágico. Tá? Então, quanto mais à direita para cima, mais líder e visionário é o produto. Tá? E em 2015, a Microsoft estava aqui no meio do bolo, né? O Tableau era o líder. Em 2019, a Microsoft está disparado lá, né? E a tendência é que se distancie cada vez mais. E o que eu estava falando sobre o preço é o seguinte, ó. Você paga apenas $9,90 por usuário, por mês, quando quiser compartilhar com outros usuários da sua empresa. Até lá, até a hora de compartilhar, é tudo de graça. Você monta de graça, instala de graça, faz tudo de graça. E aí paga um valor bem baixo, né, por usuário, para poder então disponibilizar, né, o seu relatório para outras pessoas também. Tá? Muito diferente, né, dos concorrentes, que você tem que pagar uma nota bem alta já no início, antes de começar a utilizar, como o Tableau e o Qlik, bem mais caro, tá? Então a Microsoft fez uma estratégia bem legal, né, de começar por baixo. Então os próprios usuários de negócio começam de graça, né, e isso sobe, né, fez uma estratégia de bottom up, né, ou down top, vamos dizer, diferente do top down, né, que é o do Tableau. Beleza, aqui eu quero mostrar agora alguns cenários de uso, tá, do Power BI e eu vou fazer isso ao vivo aqui mexendo com o mouse. Então esse cenário aqui de vendas e meta, imagina que é uma empresa global que vende produtos online, tá? Então esse aqui é o Power BI, a carinha dele online, tá? Depois que eu já publiquei, né, que já tá tudo prontinho, é por aqui que eu vou visualizar o relatório. Eu vou clicar aqui para iniciar então a nossa navegação no relatório. E vou vir aqui, ó, para botar em tela inteira para ficar mais fácil da gente ver. Então aqui eu reuni algumas métricas, a gente que monta à vontade isso aqui, né? Reuni algumas métricas de faturamento, valor do lucro, a margem percentual, quanto que eu faturei ao longo dos anos, né? Se eu botar o mouse em cima de um certo período aqui, um certo ano, eu mostro ele num gráfico extra, né? Se eu bati ou não a meta, então em 2017 eu não bati, em 2018 eu bati a meta, passei um pouquinho, em 2019 ainda não, até porque não acabou o ano ainda, tá? Aqui é um faturamento por categoria, computadores, eu posso botar o mouse em cima também para ver lá como é que foi meu comportamento ao longo dos anos, de TV e vídeo e da categoria áudio também. Aqui embaixo, faturamento por continente, então eu vendo para os 3 continentes, América do Norte, Europa e a Ásia. Aqui um mapinha bem legal, né? Eu consigo chegar lá no nível da rua, se eu quiser, tá? Se eu tiver o endereço da pessoa, eu consigo ir lá e plotar no gráfico, no mapa. E também aqui contribuições do percentual de vendas, né, por marca de produto. E o legal do Power BI é que ele é totalmente interativo. Se eu faço um filtro aqui com o ano 2018, por exemplo, ele vai filtrar todo o meu gráfico aqui de forma bem rápida, né? Eu posso avaliar aqui, por exemplo, ó, ao longo dos meses agora, para descer aqui no nível. Então estou olhando lá de janeiro até dezembro de 2018. E eu posso clicar num gráfico como, por exemplo, esse aqui. Clico lá em computadores, ó, cliquei lá, ele filtra para mim todo o restante, para mostrar apenas faturamento por computadores agora, categoria computadores. Posso fazer um filtro aqui, por exemplo, também ó, no continente Ásia, e ele vai filtrar o restante para mim. Então, totalmente interativo, eu consigo fazer aqui minhas análises do nível mais macro até o mais fino possível aqui de forma bem dinâmica, né, e rápida. Eu posso descer aqui no nível também ó, de produto, categoria, subcategoria e por último até o nível de SKU, né, o nome do produto. Qual foi o que mais vendeu? Tá lá, né? Do primeiro até o último.
bem interativo, né? Dinâmico e fácil de usar, né? Fácil do usuário poder utilizar. Dá para exportar para Excel, todo mundo pede isso, né? Só botar aqui no botãozinho lá dos 3 pontinhos, exportar. Você pode pegar seus dados aqui e trabalhar no Excel de novo, se quiser. Posso trocar de aba aqui, ó, pelos botõezinhos de navegação. E aqui eu faço uma análise de ano versus ano. Como é que eu estou nesse ano em relação ao ano anterior. E dinâmico também. Quero comparar 2018 contra 2017. Clico lá em 2018. Ele vai comparar 2018 contra 2017. Onde que eu tive crescimento de produto, né? Qual produto que vendeu mais em cada ano. E também de localização, tá? Uma análise detalhada também, né? Importante, né? Por mais que a gente queira montar gráficos bonitos, interativos, todo mundo vai pedir, tá? Me mostra agora tudo em tabelão aqui, para que eu possa ter uma análise bem detalhada. Né? Item por item aqui, venda por venda, quanto que eu ganhei de margem, para quem que eu vendi. Então uma tabelona lá. Posso também montar isso aqui no Power BI sem problema nenhum, tá? Esse aqui é o primeiro cenário que eu quero mostrar para vocês então. Vamos lá para o segundo cenário então. Nesse outro cenário, pessoal, eu quero mostrar algo diferente do que a gente está acostumado a ver na BI, que é sempre voltado para gestão, para vendas, faturamento, financeiro, né? Que é a análise de sentimento conectando ao Facebook. Então esse gráfico, inclusive, esse relatório, inclusive eu montei quando eu estava na Clint ainda. Foi em 2016, 2017, por aí. Que eu extraí do Facebook do ex-prefeito, né, João Dória, naquela época ele era prefeito de São Paulo ainda, João Dória. Conectei nas APIs lá do Facebook para extrair os comentários, para extrair os posts dele e os comentários do povo, né? O povo lá comentava bastante nos posts dele, para saber se a maioria era positivo, se o sentimento do pessoal, né, era positivo ou negativo. Se estavam falando bem ou mal dele, né? Ou da situação em geral. Então foram 70 publicações, 283 mil comentários, muita coisa. Isso aqui tudo de compartilhamento, sendo que o primeiro post foi em 2017, fevereiro, e o último em 16/3, março de 2017. Então foi em 2017 que eu fiz esse relatório aqui. Aqui é a análise de sentimento, então, né? O que é o sentimento? Se a pessoa fala coisas boas, palavras positivas, isso vai tender a 1, de 0 a 100%, né? De 0 a 1. Caso contrário, se ela falar palavrão, se falar coisa ruim, vai tender para ser negativo, tá? Quem faz essa análise de sentimento, na verdade, é um algoritmo pronto da Microsoft, que eu conectei lá também. Não fui eu que fiz a análise de sentimento no caso, eu só conectei e ele me deu, eu mandava o comentário e ela me mandava de volta a resposta, né, se era entre 0 e 1. O score médio aqui, ó, tá? E aqui tem uma lista, então, no fim das contas, o que deu, né, que a maioria era positivo, dos comentários dele, tá? Dos comentários, nos posts deles, a maioria era positivo, 62% é o score médio. E aqui tem uma listinha, ó, de quais são as publicações, tá? Da mais positiva até a mais negativa. E eu posso clicar no link, ó, da mais positiva, por exemplo, ele vai me direcionar lá para a URL do comentário, da publicação dele. Que nesse caso a mais positiva foi quando ele deu quando ele falou lá, ó, quando ele fez um comentário lá, uma homenagem, né, ao Dia Internacional das Mulheres. Beleza, então esse aqui é o segundo cenário que eu queria mostrar, que não está ligado, né, à gestão em si, né, de indústria, de empresa, e mais a quem trabalha com marketing, redes sociais, que você também consegue fazer esse tipo de análise aqui, beleza? O terceiro cenário que eu quero mostrar é uma análise de cenários. O terceiro cenário é uma análise de cenários, né, que é quando a gente faz uma simulação de algo, que a gente chama de what if analysis, né, em inglês. Por exemplo, aqui, ó, o que as empresas fazem, qual é o objetivo de uma promoção, geralmente, numa empresa, né? É que a demanda aumente. Claro, né? Você vai fazer uma promoção para a demanda aumentar. E aqui, pelo Power BI, a gente consegue programar, calcular, né? Por exemplo, eu quero fornecer um desconto em certo produto, esperando que a minha demanda aumente, né? X%. Vou dar X% de desconto, esperando que a minha demanda aumente em Y%, por exemplo. Vou ter lucro ou vou ter prejuízo? E aqui a gente consegue simular, né? Quanto que eu tenho que dar de desconto ou quanto que eu tenho que aumentar a demanda para ter o lucro que eu quiser obter. Então, vou dar um play aqui, ó. Então, por exemplo, ali, estou fazendo, ó, um desconto numa categoria específica de bicicletas de 15% e a minha demanda eu estou esperando que aumente 10%. O que eu vou ganhar lá de lucro? Vou ter lucro lá de R$239 mil, por exemplo. Tá? Então, eu consigo fazer tudo isso aqui dentro do Power BI. Tá? Então, isso aqui é bem legal, né? Para a gente fazer essas simulações de desconto, simulação de crescimento, projeção, né? A gente consegue fazer isso tudo via cálculos ali dentro. Tudo que eu mostrei agora, tudo que eu mostrei para vocês até então
foi dentro da plataforma do Power BI, você acessando por lá. Mas e se você tiver uma solução já, um software, uma aplicação, um portal, um site, enfim, onde você queira botar os relatórios lá dentro e não ter que fazer com que o usuário logue no Power BI? É possível. É possível. E foi isso que a gente fez na nossa empresa Wizen, que eu tenho um sócio e a gente cria soluções de BI para incorporar os relatórios do Power BI, que a gente cria no Power BI, só que a gente mostra dentro da nossa plataforma própria. Então os nossos clientes entram por aqui. Com o usuário e senha, então, eu vou logar. Quem controla o acesso é a nossa empresa, a Wizen, né? E aqui a gente vai mostrar, né, os relatórios que aquele usuário tem acesso. No caso aqui, por exemplo, um relatório de demonstração comercial, um de estoque, um de compras, financeiro, contabilidade, né? O que ele tiver acesso. E aqui eu posso ir avançando, ó. Essa carinha aqui, ó, isso que está aqui dentro, esse quadrado, é o Power BI, né? Por fora é a nossa aplicação. Então também é possível de fazer isso, tá? E o legal disso aqui tudo é que eu posso permitir com que o usuário crie suas próprias visões. Edite e crie suas próprias visões. Então, por exemplo, se eu vier aqui em relatório, salvar como, vou botar lá cópia, dar um criar. Ele vai então pegar esse relatório oficial, o que a gente criou, fazer uma cópia e nessa cópia o usuário pode mexer à vontade. Claro, vai ter que ter uma certa prática para poder mexer, mas é super fácil também, tá? Você vai ter acesso ali a todas as interações que o Power BI permite, né? Facilidade de drag and drop, super tranquilo também de editar, tá? Então, por exemplo, voltando aqui agora em relatório, nesse novo, né? Na cópia, editar, vai aparecer para a gente aqui, ó, essa aba lateral, onde a gente pode fazer então nossas modificações. Por exemplo, não gostei desse gráfico aqui, quero trocar isso aqui por um outro tipo, sei lá, vou botar aqui um desse tipo aqui. Beleza, quero deletar esse que não me interessa. Deletei. Só apertar o delete lá. Aumentar aqui. Quero trocar de lugar. Trocar para cá e jogar isso aqui para lá. Você monta aí do jeito que quiser, com o mouse, né? Sem ter que digitar nada, sem código nenhum. Somente arrastando, né? Clicando no campo. Escolhendo qual campo você vai querer botar no gráfico, né? Todas as métricas, as tabelas lá de vocês, tá? Tudo bem interativo, então, e bem fácil. Beleza? Vou mostrar mais um case, então, para finalizar. Então, uma outra grande vantagem que o Power BI oferece é a seguinte. Além de poder otimizar todo o seu processo de criação de relatórios, automatizar tudo, programar atualizações automáticas, enfim, você não precisa mais ficar extraindo da base manualmente, né? Tudo automático. Tem ainda um outro ponto bem legal que ele te ajuda a explicar o porquê das coisas, que é uma análise daí automática. Não somente a criação, né, automatizada, mas uma análise também. Então, olha só. Estou com um gráfico aqui de qualquer coisa ao longo do tempo, vendas ao longo do tempo, por exemplo, com os meses no eixo. E eu quero pedir uma ajuda para o Power BI para saber, por exemplo, lá em janeiro, aliás, ali é fevereiro, né? Janeiro de 2008. Por que caiu tanto minha venda aqui, ó? Vou com o botão da direita, analisar, explicar a diminuição. E aí o Power BI vai começar a cruzar seus dados para explicar, por exemplo, lá, ó, que naquele New South Wales e Califórnia foram os que trouxeram o maior decréscimo entre os estados. Oxford, London foram os que trouxeram o maior decréscimo entre as cidades. O que mais? Mostra lá que Austrália e Estados Unidos foram os que maior tiveram decréscimo, superando inclusive o aumento da França. Então ele começa a cruzar automaticamente os seus dados para explicar por que teve aquela queda, né, de 61% lá, como está lá em cima. Isso aqui é muito legal. Isso aqui não tem, nenhum software que eu conheço tem isso aqui. Além então de poder te ajudar a criar, ele te ajuda a analisar também. Por exemplo, lá também há o aumento. Ó. Quero explicar o aumento lá daquele dado, entre aqueles 2 meses. E ele mostra lá daí, num gráfico, né, quais que aumentaram, quais que diminuíram em países, estado, cidade, produto, o que você tiver de dado nas suas tabelas. Se eu gostar, clico no maisinho, eu posso botar aquele gráfico na tela ali, ó. Eu recortei ele, vou colar aqui agora em outra aba e eu já tenho um gráfico criado, né? Foi feito isso automático. Eu só cliquei lá no maisinho daquela análise automática que ele fez pra gente. Super bacana, né? Isso aqui é super legal, né? Quando eu mostro aqui no treinamento, o pessoal fica impressionado, inclusive fala, então eu não posso nem contar para ninguém, né? Senão eu vou perder o emprego e o Power BI vai me substituir. Então você faz essa análise aqui e não conta para ninguém, né? Fica para você e mostra só o resultado lá prontinho. Beleza? Então eu mostrei para vocês aqui nessa palestra de cerca de 40 minutos bastante coisa sobre o Power BI, sobre as vantagens de uso dele,
mostrei também alguns cases de uso e espero que isso tenha ficado claro, né, da importância de ter, né, o BI bem estruturado e uma ferramenta de BI para controlar toda essa parte de criação e análise de dados da sua empresa. Aqui na tela está o meu contato e também um link para você poder acessar e verificar um pouquinho mais do meu trabalho na internet. Beleza? Espero que tenha gostado, um grande abraço e vejo você numa próxima oportunidade.